abençoe os trabalhos de hoje. Que permita estejam connosco os teus mensageiros, que estejam connosco os nossos dirigentes espirituais, os nossos colaboradores do mundo espiritual, e que em conjunto possamos criar um ambiente de harmonia, de serenidade e da paz. Sê connosco, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, que assim seja. Voltando-se para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os a dormir e disse a Pedro: nem sequer pudeste vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 40. No testemunho, em todas as situações da nossa vida, é imperioso recordemos o exemplo do Divino Mestre. Chegada a hora do supremo testemunho, viu-se sozinho no Jardim das Oliveiras. Apesar de suas insistentes recomendações aos discípulos mais próximos para que vigiassem e orassem, eles dormiam quando o suor sanguíneo do sacrifício já lhe ornava a sacrossanta face. No caminho do Calvário, ele também esteve só.
Mesmo aqueles que permaneceram firmes ao seu lado, nada podiam diante do mal aparentemente triunfante. Não podemos nós outros, modestos aprendizes do Evangelho, pretender uma sorte melhor. O testemunho pessoal no bem exigirá sempre de cada um de nós, nos momentos decisivos, a coragem da fidelidade, em plena solidão interior, por vezes somente preenchida pela presença de Deus e dos seus servidores invisíveis. Cada companheiro de luta tem os seus próprios e intransferíveis testemunhos, cabendo a cada qual carregar a própria cruz. E as cruzes não são todas iguais. Haverá sempre responsabilidades maiores e menores, deveres pessoais específicos e tarefas individuais indelegáveis. A providência divina, em sua infinita sabedoria, conhece a exata extensão das nossas possibilidades e a medida das nossas forças, e a tudo provê, de maneira certa e no tempo adequado, no interesse do bem maior. Trabalhemos, pois, sem temor e sem ansiedade, no dinamismo da fé que deve dirigir os nossos pensamentos e mover os nossos braços. Todos conhecemos como são numerosos e complexos os problemas que desafiam as obras do Senhor, num mundo onde a luz ainda não consegue fulgurar, senão em meio a sombras clamorosas. Entretanto, a seara é de Jesus, e ele jamais será vencido pelas forças da destruição. Da nossa parte, permanecemos ao lado dos vossos corações, ajoelhados diante do altar da vossa operosidade sublime e santa, sempre prontos a secundar os vossos esforços e atentos às vossas menores esperanças. Certos de que a plantação do amor cristão no mundo é tarefa sacrificial, mas de resultados extremamente generosos. Permanecei no trabalho com tranquilidade e com firmeza. Celina é um texto do livro Correio entre dois mundos, Hernani Santana. A hora do testemunho é muito frequente, ou foi muito frequente, ao falar de Jesus e da Páscoa, ao falar de Jesus e da sua crucifixão, é muito frequente dizer-se que Jesus ensinou na hora do testemunho. A vida de Jesus foi uma vida dedicada ao próximo, dedicada aos sofredores, dedicada aos doentes, aos desesperados. Nós não nos recordamos, e o tempo é muito curto, são algumas dezenas de anos, nós não recordamos como vivíamos na nossa terra. 50 anos, 45 anos, 40 anos, não recordamos. A maior parte não recorda porque não viveu, e muitos não recordam porque há coisas que nem vale a pena recordar. Mas os mais da minha idade, assim mais chegados, lembramos como jogávamos à bola com uma bola de trapos, ou as meninas brincavam com bonecas de trapos, a que penduravam uns bocadinhos de tecido para imitar os vestidos. Ou como usávamos calções até aos 14, 15 anos. Muita gente talvez não saiba exatamente o porquê, mas por experiência própria. Eu recordo-me que a gente usava calções que era para não rasgar as calças, porque assim rasgava os joelhos e tinha mais cuidado. E também jogávamos à bola com tacos de madeira, e por isso é que às vezes os nossos pais compravam umas sandálias abertas à frente, porque aí a gente batia e aleijava-se no dedo e tinha mais cuidado. Nós já não nos recordamos disso e de outras coisas mais difíceis e daquela história de não podermos andar de transistor na rua sem licença, ou de bicicleta sem licença, ou de isqueiro sem licença. Enfim, quer dizer, a gente não se recorda desses momentos difíceis, mas também não se recorda que há zonas do mundo onde as pessoas nem sequer conhecem estradas de Alcatrão. Há uma faixa de 10, 15 quilómetros no Rio Zaire, para norte, para sul nem tanto, fazia uma parte significativa de Angola, do Reino do Congo, mas há ali populações que nem sequer nunca viram as estradas alcatroadas. Conheciam o rio, a pesca no rio, mas depois, naquele espaço de 15 quilómetros, não se deslocavam mata, floresta, às vezes densa, não faziam a mínima ideia do que havia para além daquela floresta.
Eu recordo-me nos anos 60 e tantos, quando os americanos foram à Lua. Há duas experiências muito curiosas que se colheram dessa viagem. A primeira experiência foi a da comunicação do pensamento, a da telepatia, da transmissão do pensamento. Sempre se colocou na guerra, particularmente do século XX, uma dificuldade tremenda, que eram os submarinos comunicarem-se com a superfície. A gente vê os filmes, vêm cá acima com os periscópios para poderem comunicar. Alguns dizem para poderem ver. Com certeza que a comunicação à vista era sempre muito importante. Mas não havia forma de comunicar debaixo d'água para a superfície. E recordo-me que nesses anos 60 nós líamos avidamente uns livros de capa preta, que eram livros do misterioso e do fantástico. E então havia um livro que descrevia essa experiência no Oceano Glacial Antártico, com um submarino mergulhado debaixo do gelo, a fazer a comunicação para a superfície. Como não havia forma de fazer espionagem sem ser com a presença física, pensaram, e os russos também depois foram atrás, que talvez através desse pensamento, que não sabia muito bem como é que as coisas corriam, mas que resultava de um desdobramento do ser humano, que depois viajava e ia não sei aonde e tal, e via. Então descobriram, ou melhor, tentaram descobrir como é que isso era possível. Como é que era possível resolver um problema da guerra submarina com a superfície. E daí fizeram uma experiência colocando um médium, que eles pomposamente chamavam sensitivo, numa caixa de chumbo, de aço, do submarino debaixo d'água, e nos Estados Unidos, não sei se no Cabo Canaveral ou ali para aqueles lados, uma outra caixa com outro sujeito, com outro sensitivo. Um levava uma mensagem lacrada que abriria dentro da caixa no submarino e o outro escreveria dentro da caixa, ou tentaria escrever a mensagem que lhe era enviada debaixo d'água. E surpreendentemente, a mensagem foi descodificada plenamente e abriu um campo tremendo à compreensão e, melhor dizendo, à comprovação científica da comunicação pelo pensamento. É claro que, passado meia dúzia de anos, colocava-se às naves espaciais americanas que rodeavam a Lua. Durante a fase da face oculta da Lua, aquela viagem, também não tinham comunicações com a Terra. Aliás, é fácil de perceber, por exemplo, aqui dentro desta sala há espaço onde a gente não tem cobertura das redes de telemóveis e há outros que têm. Portanto, há aqui determinadas condições físicas que impedem, às vezes, haver rede para a comunicação. Ora, na face oculta da Lua também não havia comunicação, também não havia rede. E então, um dos astronautas, o que ficou na nave, foi encarregado, de facto, também transmitir para a Terra, ou tentar transmitir para a Terra pelo pensamento, uma mensagem. Eu não sei o primeiro nome, era Collins o segundo nome, mas a experiência foi de tal maneira concludente e chocante para o astronauta que ele nunca mais viajou, nunca mais andou em naves espaciais e reformou-se e fundou uma instituição, uma clínica de doenças psíquicas, porque ele ficou perturbado com a realidade, com o realismo com que a comunicação era feita à distância. Mas é verdade que nós ouvimos há muitos anos dizer que não se deve fazer mal por pensamentos, palavras e obras, antes se deve fazer o bem pela oração, que é o pensamento em movimento. Mas nessa altura, exatamente quando a reportagem estava no ar, nas televisões, nas rádios, quando se escreviam os locutores o pousar na Lua daquela nave espacial, no Brasil, no Rio de Janeiro, o nosso amigo e irmão Divaldo Franco viajava num carro com uma psicóloga amiga, uma senhora licenciada, entendido. E da conversa que ouviam na rádio, da discussão que ouviam na rádio, a psicóloga disse para Divaldo: veja só de que é que os americanos são capazes, em Hollywood, de fazer filmes para enganar o povo. Temos 60 anos, 60 e poucos anos de diferença do nosso tempo. E este conhecimento, estas ideias que se faziam da tecnologia eram absolutamente absurdas, mas quer dizer, resultavam de quê? Da não crença, do descrédito a que as instituições e a que, enfim, os governos, os países, as ciências nos tinham colocado. E, de facto, durante séculos, nós vivemos um obscurantismo galopante. Quer dizer, quanto menos a gente soubesse, melhor.
Quando se começou a descobrir, no final do primeiro milénio, que até se dizia a 500 chegarás e de 1000 não passarás, depois a coisa virou, passou a ser a 1000 chegarás, depois a 2000 não passarás, com certeza que era fácil de entender, porque uma pessoa que vivesse no ano 1150 não chegaria de certeza ao ano 2000, exceto se fosse aceita a reencarnação, que aí poderia voltar tantas vezes até chegar ao ano 2000. Mas isso era posto fora de questão. Quando se começou a descobrir que, afinal, aquilo que Jesus ensinou não era nada daquilo que os homens fizeram passar, a própria Igreja, e vamos ser claros, estamos a falar dos dirigentes religiosos, que éramos nós, muitos estamos aqui, mais ou menos camuflados em corpos novos, em corpos diferentes, mas os próprios dirigentes religiosos viram-se na obrigação, na necessidade imperiosa de proibir a leitura dos textos do Evangelho. Nós hoje vemos aparecerem os papiros do Mar Morto, os papiros do Mar Sem Ser Morto, os papiros... toda a gente apresenta aí agora teorias e coisas e tal. E nós sabemos, basta uma pequena... debruçarmos um pouco sobre a história, nós sabemos que no século II havia 44 Evangelhos. 44 Evangelhos. Não havia tipografias, não havia essa coisa que agora a digitalização, não havia nada disso. Mas as pessoas copiavam. E como copiavam, davam as suas impressões. Mais recentemente, as pessoas ao traduzirem os livros também metem lá a sua colherada, também metem lá a sua opinião. Talvez ele não quisesse dizer bem isto. E então copiaram daqui, copiaram dali, copiaram dali e foram acrescentando. Como o povo diz, quem conta um conto aumenta um ponto, e aquilo foram surgindo vários devaneios. E agora começam a aparecer 2000 anos depois os textos atribuídos a determinados apóstolos que eram absolutamente iletrados, que eram analfabetos. Dos apóstolos, apenas 2 eram letrados, Levi Mateus e Judas Iscariotes. Todos os outros não tinham cultura, não havia escolas, não havia onde aprender, não havia... As pessoas de alguma posição social tinham quem fosse a casa ensinar, quem fosse a casa ministrar os conhecimentos. E, portanto, a esmagadora maioria não fazia a mínima ideia do que era essa coisa da cultura. E então, quando, no final do primeiro milénio, se começou a divulgar, estávamos em plena fase de esvaziamento do feudalismo, quando se começou a dar conta que muita gente começava a saber os textos dos Evangelhos, da Bíblia, aí houve necessidade de cortar, de impedir que nós chegássemos à conclusão de que, afinal, uma coisa era a lei de Deus transmitida por Jesus, outra coisa era a lei que Jesus transmitiu, alterada pelos homens. E vai daí, é histórico, proibida a leitura pelos religiosos, pelos cristãos. Ainda não havia católicos, protestantes e essa coisa toda. Os protestos surgem muito mais tarde, com Martinho Lutero, mas ainda eram os cristãos. Então, os cristãos foram proibidos de ler os textos do Evangelho. O livro que nós temos publicado, Labirintos do Ódio, da Traição e da Dor, relata exatamente um aspecto muito curioso, porque, aliás, a língua portuguesa, a língua francesa, a espanhola, a romena, a italiana e as neolatinas da América do Sul são línguas de um tronco comum. Nós hoje vemos essa coisa agora da revisão, da revisão do acordo ortográfico, que não tem em conta determinadas orientações da própria linguística, não é? Não tem em conta isso, apagou-se tudo, apagaram-se coisas que, na raiz da formação das palavras, é científico, é lógico. Porque as nossas palavras, as nossas línguas, vêm derivadas de uma língua erudita, daquelas pessoas que falavam bem, daqueles tribunos, daquelas coisas, e de outra que o povo usava, assim, o calão, mais ou menos. Era a linguagem, o latim erudito, o latim popular. Então, o povo não sabia o latim erudito. E os textos foram exatamente escritos em latim que ninguém entendia. Não era o latim popular, era o latim erudito. E, portanto, as pessoas que não tinham cultura, não tinham ensinamentos, não conheciam, não conseguiam ler. O livro descreve com curiosidade como é que foram obtidos os textos do Evangelho e depois como é que foram adaptados à língua do povo anónimo, para que o povo soubesse que a justiça de Deus funciona. Porque quando chegamos ao século XIX, pouco depois da Revolução Francesa, que foi do século XVIII, final do século XVIII, o povo não conhecia minimamente o que era a doutrina cristã.
já transformada em doutrina universal chamada católica, porque católica é universal, não tem outra designação senão isso. A nossa é que é a verdadeira, a legítima, e as outras são todas falsas. E foi assim considerado por nós, os religiosos desses séculos passados, que a nossa é que era verdadeira, tudo o resto era falso. O nosso Deus é que era o verdadeiro, tudo o resto é falso. Quando Deus é o Senhor e Criador de todas as coisas, de todos os seres, e portanto é o Deus de todos. Nós fizemos Jesus Deus, estragamos tudo, porque Jesus é o Filho de Deus, conforme ele próprio disse. Então, quando chegamos ao século XVIII, tudo aquilo que era um manancial de amor, de luz, de auxílio, de esperança, de consolo, virou completamente em detrimento da satisfação dos ricos, dos poderosos, dos senhores das terras, dos donos. Mas quem eram esses ricos e poderosos? Se calhar muitos de nós. A gente hoje fala não sei o quê, contra isto, contra aquilo, mas se calhar nós fomos grandes responsáveis, grandes culpados de muito daquilo que se passou. Então, o que é que aconteceu? O povo revoltou-se. Mas a tecnologia tem esse pormenor. Por exemplo, hoje, nós conhecemos aí determinadas fábricas que já só têm robôs. Os homens, as pessoas, os trabalhadores, é para vigiar quando as máquinas disparam. Nós conhecemos aí uma fábrica, não é muito longe, que tem 14, acho eu, ou tinha 14 engenheiros de informática e 8 trabalhadores. 4 faziam a vigilância das máquinas durante o dia, 4 faziam a vigilância das máquinas durante a noite. O resto era tudo informatizado, toca dali, toca daquela, a máquina puxa a madeira, faz isto, faz aquilo outro, e não é preciso trabalhadores. O que quer dizer que a tecnologia hoje dispensa a mão de obra. Dispensa a mão de obra, aumenta o desemprego. É a tecnologia e é a exploração, que nós sabemos, não é? A mão de obra é muito mais barata na China, é metade do preço, e o número de horas de trabalho é 1,5 pelo menos, se não mais. E, portanto, é um lucro fácil. Sem cuidarem as pessoas de se perguntarem, podem fabricar barato, podem fabricar milhares de frigoríficos, enquanto os trabalhadores só fabricam 500. Mas depois tem que ter quem os compre. Depois tem que ter quem os adquira. E as pessoas que têm fortunas não vão adquirir 50 frigoríficos, 50 Ferraris, 50 televisões, 50... porque não tem espaço para pôr tanta coisa. Tem que os vender a quem trabalha. E quem não trabalha não pode comprar. E, portanto, é a megalomania, a ambição desmedida que faz com que as pessoas fiquem cegas. Assim começou a acontecer exatamente no século XVIII, quando foi descoberta a máquina a vapor. A máquina a vapor é um absurdo hoje, não é? Quer dizer, ainda me recordo de pôr o carvão lá para aquelas fogueiras, para aquelas coisas e tal, e aquilo fazer movimentar as caldeiras da água e andar. Mas isso foi suficiente para dispensar milhares e milhares de trabalhadores. Trabalhadores que depois eram trabalhadores do campo, eram trabalhadores rurais, faziam esses trabalhos indiscriminados, indiferenciados, perdão. E, portanto, quer dizer, deixaram de ter o seu emprego, revoltaram-se. E porquê? Porque os religiosos passamos a estar ao lado dos senhores do dinheiro, que eram os senhores que podiam pagar as indulgências, que podiam pagar não sei quantas missas para irem para o céu eternamente, e apanhavam logo um avião Concorde, na altura ainda não havia, mas já imaginavam, apanhavam logo um Concorde, chegavam ao céu em 3 tempos. E então as pessoas pagavam logo à cabeça, pegue lá, tenho aqui este dinheiro, quando eu morrer, encomende, vejam só, encomenda a minha alma. Encomendar a alma, ainda hoje se fala nisso, diz assim, pega lá, ó Deus, pega lá esta alma que pagou a indulgência, pega lá outra alma que pagou a indulgência. E quem não tinha dinheiro, não tinha indulgências, não podia pagar nada, não se safava. Não é? Ora, o povo revoltou-se, para além daquele absurdo que era a exploração da mulher. Vamos pensar, a primeira senhora que se formou em medicina, que era espírita, foi no início do século XX. Até aí não havia acesso às mulheres às universidades. Felizmente que hoje a coisa mudou e há mais mulheres na universidade do que homens. E, portanto, as coisas caíram num descrédito de tal ordem que o povo disse, isto é que é Deus, o Deus dos poderosos. Jesus veio dizer que veio pelos doentes, pelos famintos, pelos pobres, pelos miseráveis, não sei o quê. E não pelos ricos e pelos poderosos. E agora está tudo transformado, quer dizer, alteraram os conceitos de Jesus, Filho de Deus, e passaram a dizer que está tudo ao lado dos ricos, dos poderosos. E revoltou-se. A revolta do proletariado, que coincide naturalmente com o aparecimento daquelas obras materialistas, do grande capital e aquela coisa toda, elas surgem exatamente como um grito de revolta, que alguns aproveitaram, não é? Aproveitaram-se do descontentamento do povo, da miséria,
do povo, da fome. Porque, naturalmente, não tendo trabalho, não tendo emprego, é a fome. E as pessoas remetiam-se a criar as suas leiras à beira da estrada, a ver nem terras tinham. Então revoltaram-se. E é nessa altura que os espíritos, como diz Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, venho como outrora aos filhos da casa de Israel. Quem é que vem como outrora aos filhos? Quem é que veio outrora aos filhos da casa de Israel, senão o próprio Jesus? Agora, na figura do Espírito de Verdade, ele diz: eu venho como outrora aos filhos da casa de Israel para dizer a verdade, para contar a verdade, para esclarecer a verdade. Esse Deus é o Deus que os homens fizeram, não é o Deus que fez os homens. Não é o Deus que nos criou. É o Deus que nós criamos para a satisfação das nossas ambições, dos nossos prazeres, dos nossos vícios. Esse foi o Deus que nós criamos. E então, meados do século, dos anos 40 do século XIX, os espíritos começaram-se a manifestar em toda a parte. Eu devo dizer, nós aqui, a nossa história do espiritismo em Portugal, não é possível contá-la, exatamente porque no período, enfim, um bocado escuro e negro da nossa história do século passado, toda a nossa, os documentos, as resenhas históricas da movimentação do espiritismo em Portugal foram sonegadas, foram apreendidas. Sabemos que estão hoje na Torre do Tombo, em caixotes, mais ou menos a desfazerem-se, não deem acesso, não autorizam a que a gente faça essa investigação, essa pesquisa, exatamente porque foi um período em que lado a lado o carimbo vermelho funcionava para uns políticos e também para os espíritas. Os espíritas também eram carimbados lá com o carimbo da polícia política, porque era um perigo para a sociedade. Era um perigo para a sociedade. Então nós não sabemos a nossa história, mas há dados que apontam para que na corte portuguesa, que já era uma corte constitucional, já não era uma corte, podíamos chamar hoje de democracia, não é? E, embora essa coisa da democracia, a gente às vezes fica sem pensar o que é de facto a democracia ou a oligarquia. Então não fica, há muito pouca diferença, os extremos às vezes tocam-se. Mas na corte portuguesa não se brincava, mas jogava-se não ao copo, mas à cartola. As pessoas já devem ter ouvido falar no jogo do copo, não é? Põem as letras, o abecedário todo, por baixo os números de 0 a 9, o sim de um lado e o não do outro, e depois, para onde lá põem uma chávena de café, ou um copo, ou não sei o quê, no meio, faz assim uma concentração. Eu devo dizer que é verdade, porque eu participei, antes de ser espírita, numa experiência dessas em Angola, e realmente aquela conversa muda mesmo, e gira, e vai, e tal. Era fácil, porque a chávena com a argolinha, não é? Ia com a argolinha, com a pega, não é? Ia direto às letras, formava as palavras e tal. Aliás, eu já contei isso, porque nessa altura havia uma senhora espanhola, os espanhóis falam também uma língua latina, mas tem ali algumas nuances muito curiosas. E então disse a senhora espanhola, que era casada com um camarada nosso, camarada da tropa, não tem nada a ver com a política. Eu vou fazer uma pergunta em espanhol. Eu não falo assim muito bem espanhol, é muito mal, não falo. Pronto, arranho qualquer um espanholês, mas quantos hijos tuve? Perguntou a senhora. Não foi a verdade, assim. Quantos hijos tengo? Toda a gente sabia, eram dois traquinas, dois correces que andavam ali, pulavam por cima das cadeiras, dos meios, saltavam as mesas. Mas toda a gente sabia. E a chávena era 2. Não, vou recapitular para ver assim. Quantos hijos tuve? Foi assim. E a chávena foi 3. E a malta disse: isto é tudo vigarice. Ela tem 2. Como é que é 3? A senhora ficou assim meia branca, não é? E disse: não, esperem lá. Eu vou fazer a pergunta outra vez. Quantos hijos tenho? E a chávena foi 2. E ela disse: é verdade, porque um morreu. Quantos tive e quantos tenho? Parou a conversa, porque as pessoas estavam à volta da mesa, cada um foi devagarinho e tal, e ainda me descobrem a careca, porque era uma das coisas que podia acontecer. Uma jovenzinha lá numa reunião dessas, com o namorado ali, não é, pendurado ali no braço e tal, toda satisfeita, a fazer aquelas coisas que agora são frequentes, cabeça no ombro e tal, pergunta para a mesa: de quem é que eu gosto a sério? É deste meu namorado ou era do outro? E a mesa disse: era do outro, e foi o fim do mundo. Porque ali descobriu-se a careca, ela de facto só namorava há 15 dias ou 3 semanas, e os espíritos não brincam com estas coisas. Então, essa coisa da chávena foi das primeiras formas de comunicação dos espíritos, praticava-se no Palácio Real,
no Palácio Real, que não era propriamente um antro de ignorância e de obscurantismo, eram as figuras da cultura. E então eles brincavam não com uma chávena, porque as mesas eram salas de 20 metros, de 15 metros, quase deste tamanho. A mesa tinha 15 metros e tal. Eram os convidados, vinha aquela malta toda de cartola, penduravam as cartolas nas coisas e tal. E então, para se verem as letras, tinham de ser grandes. Para um ir de uma ponta da mesa ver a letra da outra ponta. Então as letras eram grandes, assim, talvez deste tamanho, A, B, C, D para ali fora. E depois não era com uma chávena, nem com um copo, era com uma cartola, que era a cartola sempre ia mais direto e via-se. Era uma prática do chá das 5. O chá das 5 é uma herança que nós tomamos dos ingleses, o chá das 5. E então faziam essas comunicações com o mundo espiritual. Estamos a falar meados do século XIX, 1850, 1860, pouco tempo depois de o professor Leão Hipólito Denis Rivail ter escrito o primeiro livro dos Espíritos com 515 perguntas e algumas adendas. Essa intervenção do mundo espiritual, e os espíritos se referiram, foi para pôr ordem naquilo que era a interpretação errada e errónea que as igrejas, que os dirigentes religiosos davam. Porque é evidente que, e volto a referir, não eram esses malandros, éramos nós, muitos de nós. Muitos de nós. Nós hoje vemos aí pessoas a falar, enfim, não tem nada a ver com o sacerdócio, não tem nada a ver com... E parecem autênticos sacerdotes a falar. A discursar, a fazer aquelas tiradas, exatamente como se fossem... E não são, mas foram. E não são, mas foram. E há hábitos, há coisas que se trazem, há determinados tiques que a gente traz que têm a ver com essas vidas anteriores. Ninguém muda de um dia para o outro. Quer dizer, não é pelo facto de uma pessoa ser réu, ser ordinária, ser criminosa, morre, tem extrema unção e fica santo, não fica nada. Isso é tudo mentira. Ninguém muda assim. Basta abrir o primeiro olho do outro lado e se possa, afinal enganei-me, não morri nada, ainda estou vivo, como quem vai à confissão. Não é? Está perdoado, fica tudo para trás, deixa-me ir para a frente outra vez, que agora eu não mudei nada. E não mudam nada, ninguém muda nada. Então os Espíritos vieram dizer que não era nada disso. Que não era nada disso, que Deus é o Deus de amor, o Deus de tolerância, o Deus de perdão, o Deus de misericórdia, e não o Deus castigador, o Deus dos exércitos, o Deus dessa maldade toda que nós fomos praticando ao longo dos séculos. Então há muita coisa que nós não analisamos hoje. Isso já foi antigamente, mas éramos nós. Não eram os outros, éramos nós. E há pessoas que nascem com inclinações terríveis. Eu penso que todos aqueles que temos vários filhos, nós notamos que são todos diferentes. Nos seus sentimentos, nas suas reações, na maneira de ser. São diferentes. Porquê é que são diferentes? Mas porquê é que são diferentes? Eu já contei esta história, como uma história verdadeira, numa universidade, numa faculdade de medicina nos Estados Unidos, numa aula sobre aborto, sobre a vida, sobre o nascimento, sobre essa coisa toda, o médico professor perguntou aos alunos: há uma família que tem 3 filhos. Um é profundamente deficiente de nascença. O outro, por causa de uma doença grave que teve, descambou também para uma deficiência mental. E o outro é deficiente físico. A senhora está grávida pela 4ª vez. Qual é a vossa decisão? E os alunos foram unânimes: aborto. E o professor disse assim: acabam de matar Ludwig van Beethoven, um gênio da música clássica. Somos todos diferentes. Pelo facto de aparecer eu devo dizer que tenho uma família muito, muito grande, não sei agora, já lhes perdi a conta, sei que sobrinhos são 35, sobrinhos netos devem ser uns 70, e os bisnetos já, sobrinhos, bisnetos, não é netos, bisnetos, também já são uns quantos. E deste rebanho tão grande, é mongoloide, uma menina, que os médicos davam 15 dias de vida quando ela nasceu, porque tinha o coração aberto, entre as aurículas, ligado, porque tinha glaucoma, porque era surda e porque não tinha possibilidades de vingar. Deu 15 dias de vida à miúda. E era mongoloide. Bom, a família, os irmãos, os tios, melhor dizendo, não os irmãos, os tios, agarraram-se à miúda. Um carinho extraordinário. Na primeira intervenção que fizeram, que depois tiveram que optar por várias intervenções, teve uma paragem renal. E o médico disse: não demora 24 horas. Não há possibilidade de salvar. Ela tem perto de 18 anos.
Tem perto de 18 anos. Não é no mundo espiritual, é na Terra. O que às vezes a vibração de carinho, de amor, faz, sem que os cientistas e a medicina consigam descobrir. Mas em tanta gente, do mesmo genes, ou do mesmo tronco genético, mas são todos diferentes. São todos diferentes uns dos outros, porque são espíritos diferentes. Os corpos podem ter parecença, podem ter semelhança, podem ter traços idênticos, podem não sei o quê, mas o espírito é diferente. Somos diferentes. Mas há gêmeos, enfim, quer dizer, que são parecidos, que são equivalentes, não sei o quê, mas não são iguais. Há uns anos, 2 meninas nasceram siamesas presas pela cabeça. Isso foi um caso que correu o mundo, porque com 20 e tantos anos, não é? A medicina os médicos resolveram fazer uma intervenção para as separar. Perguntaram, antes da separação, antes da operação, perguntaram a elas o que é que elas desejavam mais depois da operação. E elas foram unânimes, as duas, em dizer: nunca mais a quero ver, quero me afastar dela. 27 anos presas ali. Vejam a prisão. Não podiam, queria ir à casa de banho, tinham que ir as duas. Queriam ir para a cama, tinham que ir as duas. Queriam não sei o que, tinham que ir as duas. Elas foram operadas e a intervenção não resultou e desencarnaram as duas. Porquê? Porque é que dois espíritos ficaram ali 26 ou 27 anos agarrados? Porquê? Tem que haver uma causa. A causa não é Deus dos exércitos, Deus da maldade, Deus do castigo, não é essa. Tem que haver uma causa de crimes graves em comum. Crimes graves em comum. Há famílias que vivem dramas autênticos. Eu tive um soldado a quem o pai se aproximou um dia e disse: prenda-o meu filho. Mas porquê? Porque ele já destruiu todo o património que eu tinha na droga. Prenda-o. Quando a pessoa chega a um desespero desta natureza, é terrível. Mas a gente pergunta-se: porquê? Porquê é que aquele pai sofreu da maneira que sofreu? E porquê é que o filho fez sofrer da maneira que fez sofrer? Porque isto é uma relação de causa e efeito. Não há nada que não tenha uma causa. É a ciência que diz: todo o efeito tem uma causa. Não há acaso, não existe. E quando a causa não está no horizonte atual, está antes. Está antes desta vida. Jesus foi claríssimo quando disse que o Espírito é como o vento. Sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem. E ninguém sabe de onde vem por causa dessa dádiva divina, que é o nosso esquecimento dos erros, dos crimes do passado, que às vezes vem ao nosso consciente no sono, no sonho, no pesadelo. E há coisas boas que também vêm durante o sonho. Encontro com pessoas que são afins, com pessoas que são amigas, com pessoas que são queridas do passado, e que depois a gente fica com uma saudade daquele sonho, mas não consegue depois visualizar bem as caras, as feições, a coisa toda, mas fica com uma sensação de bem-estar. E há outros que é uma sensação de mal-estar, um pesadelo terrível. Parece que a pessoa acorda com uma aflição terrível, porque são as perseguições do passado, os erros, os crimes que nós praticamos. Então nós, pela dádiva divina, que é uma dádiva, uma concessão divina, esquecemos disso para não sermos condicionados. Imaginem o que é a gente recordar-se que uma filha foi nossa esposa noutra vida. Mesmo assim, nós vemos aí casos de pedofilia, entre aspas, de violação de filhas pelos pais, né? Violação de filhas pelos pais. Pouca gente sabe, não é? A gente fala às vezes de cor e fala. Mas há casas de prazer com crianças a partir dos 5 anos no mundo muçulmano. Os adultos que quiserem satisfazer os seus prazeres visitam essas casas. Há casamentos com 4, 5 anos e que são levados ao extremo, que são levados à consumação. De crianças de 4 e 5 anos, meninas. E nós dizemos assim: mas o que é que vamos fazer? Uma guerra para matar essa gente toda? É o atraso espiritual das pessoas. É o atraso espiritual das pessoas e depois é também uma proximidade muito grande do vício. Do vício. Nós podemos conhecer de perto a questão da poligamia. Na África onde estivemos, na Guiné, era uma prática usual.
As mulheres as mulheres numa família eram uma riqueza, eram uma fortuna, porque as mulheres é que valiam dinheiro, os homens não valiam dinheiro nenhum, só davam despesa, porque os homens tinham que ter dinheiro para comprar as mulheres. E as mulheres só era preciso dinheiro para as comprarem. Então os pais queriam era desfazer-se das mulheres, quanto mais filhos tivessem melhor, vendiam-nas e aquilo dava gado, porque era compra com gado, tantas vacas, tantas aqui, tantas lá. E eu falo nisto, nunca fui condenar, não pode condenar essas coisas, são práticas culturais, ancestrais, mas viviam assim. As meninas não tinham direito ao prazer, eram fanadas, era-lhes cortado o clitóris ainda em crianças, com 9 anos, 10 anos, em cerimónias que ainda hoje fazem, cerimónias, festas, que são coisas tremendas, embora também façam os rapazinhos a circuncisão, mas é uma coisa diferente. Pois não tinham direitos sobre coisíssima nenhuma. E quem praticava isso eram as mais velhas, porque era aquela coisa, eu fui, também vai descer. Fizeram-me, também vou fazer a ti. E, portanto, não havia de facto essa cultura do respeito, da liberdade do ser humano. Havia um desrespeito total. Ora, essas coisas atribuídas também ao próprio Deus. Deus é que mandava, Deus é que dispunha, Deus é que fazia. Então os Espíritos vieram pôr ordem nessa história. Vieram dizer que não é nada disso. Mesmo assim, a comunicação social é um espetáculo, não é? Nas horas próprias comunica-se. Mesmo assim, nós continuamos a resistir à modificação interior, ao aperfeiçoamento, à reflexão, ao raciocínio. Nós continuamos a resistir, não aceitamos. As coisas racionais e lógicas não aceita, por causa de interesses inconfessáveis que existem. Dizemos assim, mas são interesses da política. Mas esta questão não tem muito a ver com a política, tem a ver com a religião. Mas se nós formos analisar a história, até há 150 anos atrás, a política e a religião eram do mesmo tronco. Não havia diferenças. Quem fazia política também fazia religião. Quem comandava a política também comandava a religião. Toda a cultura, toda a investigação científica, toda a arte, sempre nas mãos dos religiosos. E volto a repetir que éramos muitos de nós. E também os outros que andam por aí fora espalhados. E, portanto, nós só temos aquilo que fizemos, aquilo que criamos, aquilo que semeamos. É o que a gente tem. É assim, estes são corruptos, aqueles também são corruptos, os outros também deixam de ser corruptos. Mas, no fundo, cada um se analisa a si próprio, nós também participamos nessa história. Porque, destes foram condenados, não sei quantos agentes de autoridade, porque aceitaram a substituição da multa por dinheiro um bocadinho mais abaixo. E quem ofereceu? Quem aceitou é corrupto. E quem ofereceu? Não. Quem ofereceu não é corrupto. É agente de corrupção, cada vez é pior. Cada vez é pior. Quando nós nos eximimos de exigir determinadas coisas que a lei define, como é aquela coisa, eu sou contra eles, também não faço. Eu sou contra eles, também não peço faturas, não sei o quê. Nós estamos a ser cegos. Porque, exatamente, nessas pequenas corrupções surgem as grandes corrupções. E depois a crise, que é uma crise moral. É financeira, é económica, não, é crise moral. Porque as pessoas, no fundo, se pensarem bem, não têm moral para falar. Têm moral para exigir que as pessoas cumpram como nós cumprimos. Não é? Exigir que cumpram, para que o bem seja distribuído por todos. E o mal também seja recebido por todos. E distribuído por todos não custa tanto. Então somos nós, seres humanos, que teimamos em não corrigir o nosso percurso. Em não modificar o nosso percurso. Nós vamos ver a escravatura desde tempos, já não tem conta. Mergulhamos no estudo da história e vamos encontrar a escravatura em todos os tempos. Mas hoje não há escravatura? Aí há. Hoje há a escravatura do terror, do medo, do pavor, do pânico. Embora haja aí outra coisa que é o 7º ano de praias, o 12º ano de esplanadas, etc. Também há disso. Porque há pessoas que não querem muito bem trabalhar, preferem estar a fumar a sua cigarrada e tal, à custa dos pais, coitados, que às vezes sabe Deus. Às vezes sabe Deus o que é o serviço que tem que fazer para arranjar um maço de tabaco para os filhos ou para arranjar uma maneira qualquer de se tomarem um café ou não sei o quê. E porquê? Não há uma consciencialização espiritual. Não há a definição concreta de que somos espíritos, que estamos num corpo, mas estaremos no corpo por pouco tempo. Ninguém sabe por quanto tempo estará. Ninguém está livre de sair daqui e não chegar a casa. Ninguém está livre. E não é preciso nenhum acidente. Não é preciso nenhum acidente. Nós, aqui há uns anos atrás, quase não ouvimos falar nos acidentes cardiovasculares de jovens, de
homens novos e senhoras nem tanto, de 20 e poucos anos, que agora estão a ocorrer a todo tempo, a cada passo. Porquê? Porque é que há acidentes cardiovasculares? Porque em juventude, em gente que devia... há doenças congénitas, há doenças que vêm do nascimento e tal. Mas essas não se falam. A gente pode, por exemplo, falar 2 pessoas foram atropeladas em Macedo de Cavaleiros e morreram. E, entretanto, quando essas 2 pessoas em Macedo de Cavaleiros foram atropeladas e morreram no país de cancro, morreram no país de doença, 100 ou 150 pessoas. Mas essas ninguém fala. Porque essas não morrem, essas vão para a vida eterna. Morrem aqueles que ficam todos patifados, retalhados num acidente de carro. Porque nós não temos forma de analisar as coisas em maior profundidade, com mais clareza, com mais racionalidade. E se assim fôssemos todos... poderia ter uma minoria andar aí para nos ensinar, não é? A perceber o que é o mal. Porque muita gente não conhece apreciar o bem porque não conhece o mal. Então o mal às vezes ajuda-nos a perceber como é bom estar do outro lado da barricada. Mas a maior parte não quer saber disso. Isto não é comigo. Mas quando fica ali agarrado aos televisores a ver aquela tragédia e diz isto, e mais aquilo, e mais aquilo outro, sem cuidar de si próprio, se emendar, se corrigir. Embora continue a jurar firmemente emendar-se, nunca mais se tornar a ofender, esperar perdão das culpas, pela vossa vida de misericórdia. Amém. Nos atos de contrição. Então é um tempo de reflexão. Abril é para nós, hoje está na hora de falar nos 40 anos de Abril, mas esse Abril não é esse Abril mais importante, porque o povo mudou. O povo mudou. A estrutura íntima, sentimental, mudou. Mudou. Mas mudou para quê? Abril é um mês muito importante noutras coisas. O povo antigamente dizia que Abril, águas mil. As águas abrem a florescência, abrem a vida, é a festa da primavera. E, portanto, é um dia importante que a natureza se manifesta como criação, como criadora. Mas Abril, para nós, é também a intervenção do mundo espiritual. Porque foi exatamente a 18 de Abril que os Espíritos vieram pôr ordem nesta conversa, se não é nada disso, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é misericordioso, a verdadeira lei é esta, eu não vim destruir a lei, mas esclarecê-la. 2000 anos falou Jesus, e o Espírito de verdade voltou a falar, agora no século XIX, esclarecer a lei. Esse Deus não existe, esse Deus da maldade, esse Deus do castigo, esse Deus dos exércitos, esse Deus não existe. Então é um mês importante porque aparece-nos a filosofia da vida em toda a sua profundidade, de tal maneira que quando surgiu o livro, e era censurado na altura por uma comissão da Igreja, eram censurados os livros, a cultura, nós tivemos a censura no século passado em Portugal, mas aquela censura era a Igreja que tinha o poder cultural, que tinha tudo isso, e que censurava os livros publicados. E o livro dos Espíritos foi apresentado à Comissão de Censura, mas não tinha nada especial, era a filosofia da vida, é dos maiores tratados de filosofia que a história conhece, e portanto a Igreja não viu, mas só o definiu no dia que o livro saiu, no dia 18 de Abril, não viu nada e deixou publicar o livro dos Espíritos, mas com logo uma intenção subjacente, que era apropriar-se da filosofia para incorporar aos postulados religiosos da Igreja. Então, logo a seguir, passado meia dúzia de anos, surgiu o livro dos Médiuns, que apresenta a visão científica da comunicação dos espíritos. Houve quem tentasse pegar nessa definição dos santos, dos profetas, que ao fim e ao cabo é o que trata o livro dos Médiuns, para também incorporar ciência, filosofia, a religião já tinham, que era a interpretação do Evangelho, à luz das interpretações dos religiosos. Mas houve alguém que tentou apropriar-se disso. E foram os próprios espíritos que incumbiram Kardec dizer assim, agora vai escrever a parte religiosa da doutrina. E é, curiosamente, esta parte religiosa da doutrina que aparece em 15 de abril de 1864, com o nome de Imitação do Evangelho. O propósito de Kardec era muito bom, era muito honesto, porque ele pensou, vou agora ver a verdadeiro Evangelho, mas vou ver a imitação do Evangelho. E pôs o título. Depois alguém o aconselhou, inspirado pelo mundo espiritual, que não devia pôr imitação do Evangelho, mas sim Evangelho segundo a doutrina espírita, ou segundo o Espiritismo. E o livro vem a ser publicado no dia 29 de abril. Aliás, são dois factos importantíssimos, porque a filosofia e a religião aparecem de mãos dadas na festa da primavera.
Aparecem de mãos dadas dois pilares fundamentais, uma vez que o livro dos Médios é acessório, é mais uma explicação científica daquilo que é a comunicação dos espíritos, ou que é a ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas estes dois pilares, religião e filosofia da vida, que nos ensinam as leis do trabalho, as leis do amor, as leis da fraternidade, as leis da destruição, o livro dos espíritos, ou a mensagem de Jesus interpretada em espírito e verdade, são dois pilares importantíssimos, não para o triunfo do espiritismo, porque, sejamos claros, ao mundo espiritual não interessa que seja o espiritismo a triunfar. O que interessa é que triunfam os ideais do amor, os ideais da caridade, da concórdia, da fraternidade, porque onde houver amor há salvação. Não é fora do espiritismo, não há salvação. Isto é conversa, nem nós dizemos uma coisa dessas. O que os espíritos disseram foi que fora da caridade não há salvação. E caridade sem amor não é caridade. É esmolar, é esmola. Então é importantíssimo perceber como esta festa da florescência, da primavera, da vida, aparece associada agora a essas duas obras monumentais, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E é por isso para nós este mês muito importante. Apesar de ser muito importante também, reconheçamos, a volta que o nosso país teve há 40 anos atrás. É muito importante. Embora muita coisa correu debaixo da ponte, e muitos aproveitadores aproveitaram, e muitas coisas foram alteradas, e muitas coisas foram modificadas, e muita mentira foi contada, e etc. Mas são tudo percursos, ou são tudo trajetos que às vezes acontecem em qualquer destas atitudes, mas é um dia importante porque se nos apresentou uma outra forma de vida, mais que não fosse os milhares e milhares e milhares de famílias que foram absolutamente influenciadas pela morte, pela separação familiar, pela destruição de lares. Apesar disso tudo, para nós a primavera é este facto incontroverso. A filosofia da vida que se nos apresenta para a nossa libertação e a vida de Jesus contada por Ele mesmo numa profundidade que nos abre as portas à verdadeira liberdade e não à libertinagem, que normalmente está associada a uma prática materialista, à liberdade, à igualdade e à fraternidade. E são esses ideais que nós, este ano, a nossa associação vai, de facto, registar, porque, curiosamente, quando nós, em 1985, pedimos para ser instituição particular de solidariedade social e, simultaneamente, para sermos uma instituição de utilidade pública, estivemos 10 anos à espera. Aliás, é para dizer que esse abril ainda não aconteceu no Espiritismo, ainda não veio para a doutrina espírita, ainda continua a ser uma marginalização muito grande, confundida por interesses mesquinhos com as práticas de magia, feitiçaria, bruxaria, cartomância, quiromância, por aí fora. Mas, com certeza, quando nós pedimos para ser IPSS e utilidade pública, fomos aconselhados pelo Primeiro-Ministro a ser só uma IPSS, porque a utilidade pública era mais ou menos idêntica àquilo que eram as instituições particulares, ou a legislação sobre as instituições particulares de solidariedade social. E estivemos 10 anos à espera de sermos admitidos como instituição particular de solidariedade social. 10 anos. Mas não foi o governo, mas não foi os ministérios, mas não foram os funcionários intermediários, que são, como se diz, o povo mais papistas que o Papa, que resolvem dizer assim, estes são bruxos, ficas aqui na gaveta e não sais daqui para lado nenhum. De tal sorte, o escândalo, que quando foi em 2005, a 29 de abril, despachado favoravelmente, a Publicação Diária da República registava, é considerada IPSS desde 1997, 8 anos antes. Mas há destas coisas que a liberdade ainda nos permite assistir, nos fazer, que é, ao nosso belo prazer, limitarmos a liberdade dos outros. Tive a oportunidade, no nosso jornal, que tinha uma concessão que era avença, que era as despesas do correio, tive a oportunidade de contatar o funcionário do então CNI, Secretariado Nacional de Informação, que pertencia ao Ministério da Administração Interna, e ele me dizia de caras, o funcionário da secretária, enquanto eu aqui estiver, vocês, assim exatamente, não abicham um tostão. E nós tínhamos essa concessão que nos foi retirada e fomos obrigados a devolver o dinheiro que o Estado tinha pago nos 2 anos anteriores. Ainda há disso. Quem são os responsáveis? É a nossa imaturidade, a nossa falta de preparação para aceitar a liberdade dos outros e podermos merecer a nossa própria liberdade. Então é esta reflexão que nós temos que fazer. Onde é que está o mal em nós? Corrijamos o nosso mal. E termino
por uma referência muito já aqui a dei, mas bem a talho de foice, que foi o jornalista do Globo do Brasil, que foi incumbido de escrever um artigo sobre como consertar o mundo. Claro que era um jornalista jovem, tinha um filho de 9 ou 10 anos, ou 8 anos, e o filho irreverente, e traquina, saltava, pulava, fazia barulho. E o homem não conseguia concentrar naquilo que queria fazer. Escrevia 2 ou 3 linhas, o Fernando Pessoa também fazia assim. Às vezes queria escrever um poema, escrevia 2 vezes e rasgava, e depois não conseguia, e de repente conseguia tudo. E vai daí, o menino que estava traquina, o pai chamou e disse: "Dá cá ao Joãozinho, ao Antoninho, ou não sei o quê. Olha, está aqui esta folha, que era um mapa do mundo." Ele queria consertar o mundo. Rasgou aos bocadinhos assim: "Quando tu conseguires reconstituir este mundo, eu dou-te um presente." "Ah, sim, papá." Levou aqueles papelinhos todos, estendeu-os no chão. 5 minutos depois já está. O pai ficou de boca aberta, não era possível. Rasgar aquilo tudo aos bocadinhos não é possível. "Como é que é isso?" "Já está, papá." "Ah, mas já está como?" "É porque nas costas do mundo estava um homem, e eu construí o homem e o mundo ficou reconstruído." E ele confessou que foi o artigo mais extraordinário que ele escreveu em toda a sua carreira jornalística. Porque, de facto, para consertarmos o mundo, nós temos que nos consertar a nós mesmos. Não temos que estar à espera que os outros se consertem. Temos que avançar para o nosso próprio aperfeiçoamento, para a nossa própria melhoria interior, para a nossa evolução. Sem isso, é escusado andarmos aí a lamentar, a criticar, a fazer, que o mundo não presta, que as pessoas não prestam, que não se... Nós é que não estamos no caminho correto. Então é a altura, quase vir ao Espiritismo para nos libertarmos dos espíritos, é a altura de nos libertarmos deles, libertando-nos das nossas próprias imperfeições. Porque é como as moscas. Enquanto tivermos lixo à porta, podemos matar com o Shelltox, ou sei lá o que for, as moscas todas. Porque meia hora depois já voltam a estar lá outras tantas. O problema não é das moscas, o problema é do lixo. Enquanto nós não corrigirmos aquilo a que os espíritos se agarram em nós, nos perturbam, nos envolvem, nos influenciam, enquanto não libertarmos desses hábitos, dessa maneira de ser, eles não vão embora. Os espíritos só se vão embora quando virem que a gente mudou e que lhes oferece uma projeção de amor, de mudança interior, de exemplo. Aí eles não têm mais coragem de se aproximar de nós. Porque não têm força moral para o fazer. Mas nós não somos perfeitos. Mas os espíritos dizem que seremos conhecidos pelo esforço que fizermos em sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E é esta reflexão que neste dia, que muita gente recorda de outra forma, que eu gostaria de deixar. Vamos pensar bem na nossa vida e mudar. É urgente mudar. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar com a irradiação pelos doentes. Eu gostaria de dizer, lembrar, que na próxima terça-feira nós iremos lançar o Evangelho que a Associação traduziu, uma equipa da Associação traduziu diretamente do livro, da terceira edição do livro francês, escrito por Allan Kardec, e vamos lançá-lo na próxima terça-feira, durante o Evangelho no Lar. Terça-feira é o aniversário da nossa IPSS e é o aniversário da publicação do Evangelho, 150 anos, do Evangelho segundo o Espiritismo, não propriamente da imitação do Evangelho. De maneira que nós vamos fazer esse lançamento na terça-feira, as pessoas depois também quiserem obter na sexta, na segunda ainda não, mas também o poderão obter, é completamente novo, quer na tradução, quer até na apresentação.
É o momento de nos lembrarmos dos nossos irmãos que sofrem. Todos aqueles que doentes do corpo, mas também doentes da alma. Recordando-os um pouco, pensando neles, estamos a vibrar em seu favor tudo aquilo que sejam as nossas vibrações, as nossas energias de paz. São momentos aproveitados pelo mundo espiritual para levar tudo aquilo que da nossa parte são esses sentimentos de paz, de harmonia, que os bons amigos conseguem transformar tantas vezes nessas ajudas, às vezes que surgem sem sabermos como. O sofrimento, Senhor, faz parte desta humanidade terrena, deste mundo terra que ocupamos. É o sofrimento que corresponde àquilo que são as ações, pensamentos e sentimentos que ainda conseguimos, na nossa fase evolutiva, irradiar. Sentimentos que desconhecemos, terem uma direção que atinge sempre aqueles a quem são dirigidos, é certo, mas que se grava em nós próprios, trazendo-nos mais tarde aquilo que se traduzem nas dores, nas dificuldades, nas incompreensões. Sofrimento abunda, Senhor, abunda por todo lado, abunda pelas ruas, pelas casas de cada um, às vezes nos ambientes aparentemente equilibrados, mas que as discussões, os pensamentos impróprios surgem, trazendo dificuldades, atraindo aquelas entidades irmãs mais negativas que, se aproveitando desses ambientes, provocam desinteligências, desarmonias. Mas aqueles que estão nos hospitais, aqueles que promovem as guerras, aqueles que, por razões várias, estão sujeitos às calamidades, aos desencarnos coletivos. Oh, Senhor, sofrimento abunda. Por isso, este ambiente, recordando aqueles que sofrem, nós queremos oferecer àqueles bons amigos que mandas ao nosso encontro um pouco dessa paz, que recolham de nós, deste ambiente, tudo o que for possível. E tu, Senhor, que nos conheces todos, sabes multiplicar 50, 100, 1000 por um. Quem sabe se esses irmãos que agora perderam a esperança a consigam recuperar pela nossa boa fé, pela nossa oração, por tudo aquilo que eles merecem. Bem-ajas por isso, Senhor. Página 14.
Chegamos ao final da transmissão através da TV Espírita. Desejamos a todos aqueles que estiverem em contacto connosco a continuação de uma boa noite ou de um bom dia, conforme o local e a hora onde estiverem. Cá os esperamos na próxima segunda-feira, a partir das 20h30.